Hoje é um dia especial para o canal Palavras do Evangelho, como também para mim, pois a gente acaba de alcançar a marca de 10 mil inscritos. Não sei se você sabe, mas este canal tem uma média de 35 mil visualizações por mês em todo o mundo. Por isso é necessário que você compartilhe os vídeos e também deixe o seu ok, o seu like, para que esses vídeos cheguem a outras pessoas. Mas eu não estou aqui somente para isto, é um grande privilégio, agradeço a todos que têm contribuído para chegar a esta marca de 10 mil e as visualizações. Eu gostaria de convidar para ler em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 5, pois temos ali a história do rei Uzias, que Isaías escreve em Isaías capítulo 6. É dito lá: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais, ou seja, o pai dele, né? Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ler também agora os versículos 16 a 21 deste capítulo 26 de 2 Crônicas. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério, o serviço, sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus? Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Vamos ler também, neste capítulo, versículo 23. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos ler agora Isaías capítulo 6, versículos 1 a 10. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. É só até aí. Esta é uma história impressionante e gira ao redor do assunto que vamos tratar agora aqui. Temos aqui uma visão espiritual. É dito, Isaías diz: Eu vi o Senhor, meus olhos viram, e tudo gira ao redor disto. O que resulta de todo o incidente é que o rei Uzias era espiritual e moralmente uma representação de Israel e dos profetas de Israel numa grande medida. Esse é o significado da dupla declaração de Isaías, o profeta. Ele diz: Sou um homem de lábios impuros, e sou o vosso profeta, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso, como podemos ver claramente, relaciona-se com Uzias, pois você sabe que o leproso tinha que colocar um véu sobre o lábio superior ou a mão e clamar por onde fosse: impuro, impuro. O significado das palavras sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, é exatamente que todos somos leprosos. De fato, Isaías está dizendo: o que era verdade acerca de Uzias é verdade com relação a todos nós, profeta e povo. Vocês não reconhecem isso e eu também não reconhecia até que eu vi o Senhor. Todos ficamos terrível e profundamente impressionados com o que aconteceu com Uzias. Temos vivido numa atmosfera carregada com o horror daquela coisa. Temos cochichado dizendo que coisa horrível foi aquela, que coisa má Uzias fez e que terrível que o nosso rei tenha tido tal resultado e um fim como aquele, que foi horrível. Que coisa horrível é a lepra, e foi horrível aquela situação. Temos dito coisas duras sobre Uzias, sem dúvida, muita gente pode dizer e pensar. E concebido muitos pensamentos, quão sério foi o seu caso, mas eu cheguei a ver que estamos todos na mesma situação. É isto que Isaías está pensando e está dizendo através das suas palavras. Eu mesmo, que tenho pregado a vocês, e não se esqueça de 5 capítulos da profecia, que 5 capítulos de profecias precederam esse 6º capítulo de Isaías. Leia o Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5 para ver do que ele está tratando. Então Isaías está dizendo: tenho chegado a ver que não sou melhor do que Uzias. Vocês, com todos os seus ritos e cerimônias, frequência ao templo, oferecimento dos sacrifícios, usando seus lábios na adoração, estão na mesma situação de Uzias. Todos somos leprosos. Vocês podem não reconhecer isto, mas eu cheguei a ver. E como cheguei a ver? Eu vi o Senhor. Meus olhos viram o Rei. É isto que nós temos neste capítulo, dito por Isaías. Meus olhos viram o Rei.
o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É impressionante quando pensamos nisto. O que vamos fazer com isto? Quem sabe faríamos bem em sair às escondidas e ficar quietos com isto por algum tempo? Pense nisto. Vamos esclarecer algo imediatamente. Existe um pensamento popular que alguém concebeu e que muitos de nós aprendemos, que foi essa visão que fez de Isaías um profeta ou pregador. Ouvimos isto e talvez tenhamos dito também, ou não? Se o livro de Isaías é inspirado e governado por Deus, por que isso deveria acontecer muito depois de ele já ter profetizado tanto? Contemple os primeiros 5 capítulos de profecia. Que coisas tremendas encontramos neles. Não foi isto que fez dele um profeta, um pregador. Deus estava tratando com um homem, não com um profeta. Deus estava tratando com um povo, não com um ofício. Deus estava tratando com o que somos em seu ponto de vista, de modo que não podemos simplesmente transferir isto para uma classe de pessoas chamadas de profetas ou pregadores, como se alguns de nós não estivéssemos envolvidos por não sermos dessa classe. Somos pessoas comuns que não aspiram a ser profetas ou pregadores, não é isso? Então, na realidade, não é isto que dizem que foi aqui que o profeta nasceu. O Senhor está tratando com pessoas aqui e procurando deixar claro para elas como Deus as vê em si mesmas, mesmo que tenham estado pregando muito, o que elas são aos olhos de Deus em si mesmas. Mais cedo ou mais tarde, esta realidade terá que vir sobre nós para proteger de tudo e assegurar seu propósito. Você já se perguntou o que Deus está buscando? Além de salvar o pecador, o que Deus está buscando neste pecador? Se você puder ver, se você tiver seus olhos abertos para ver o que Deus está buscando, então compreenderá seu método, o método de Deus, e por que Deus emprega esse método. O capítulo 5 do livro de Isaías deixa claro o que Deus está buscando. Ele está em busca de pessoas que satisfaçam o coração dele. Elas são chamadas de remanescente. Elas são chamadas assim por serem simplesmente um remanescente. Deus sabe muito bem que nem todos serão conformados ao seu pensamento. Ele previu a história a seu povo até os dias da vinda do seu filho e o que eles fariam com o seu filho. Deus conhece os seus corações e por isso Deus diz a Isaías as coisas terríveis que vai fazer. Engorda o coração deste povo. Ou melhor dizendo, engordar o coração deste povo, era isso que Deus ia fazer, fechar os seus olhos, fechar os seus ouvidos e os seus olhos. Ele conhece. Todavia, alguns responderão, mas serão apenas um remanescente? Esse remanescente é mencionado especificamente no final do capítulo 6, nestas palavras, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o tronco, fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. É Isaías capítulo 6, versículo 13. No tronco que foi cortado, e observe que o que precede é o corte da árvore, Israel seria cortado pelas nações que Deus iria chamar para cortar Israel, usando-as como instrumento de juízo.
para cortar Israel, e isto eles iriam fazer. Mas o tronco permanecerá, e nele haverá uma 10ª parte, um remanescente, uma semente santa, quando a árvore inteira tiver sido tratada. Deus está buscando uma companhia dentre a companhia geral do seu povo, que há de satisfazer o seu coração, e para assegurar esse remanescente, Deus apodera-se de Isaías e trata com ele nesse sentido e concede-lhe essa visão. Prezado ouvinte que está me assistindo, para Deus alcançar este alvo, nós temos que ser completamente desiludidos e ter nossos olhos abertos para ver claramente o que somos em nós mesmos, aos olhos dele. E que terrível revelação! Qualquer coisa em que haja suspeita ou indicação de autossatisfação, autocomplacência, de termos alcançados ou de estarmos satisfeitos com nossa atual condição, nos desqualificará para participarmos do remanescente ou de sermos, de alguma forma, instrumentos na realização do alvo e do propósito de Deus. Por isso, depois deste homem, Isaías, ter saído para falar das amplas áreas dos juízos soberanos de Deus nos 5 primeiros capítulos, repentinamente Deus o detém. Uma crise acontece em sua própria vida e ministério. Deus abre seus olhos e o leva a ver em profundidade o que ele é, o que Isaías era, o que é o povo aos olhos de Deus. Isaías e o povo a quem ele havia julgado, condenado e transmitido aquelas veementes palavras sobre o terrível acontecimento com Uzias, receberam a revelação de que eles eram igualmente maus. Não havia diferença. Aos olhos de Deus, todos eram impuros, com o véu sobre o lábio superior, e exortados a clamar: imundos, imundos. Deixa-me dizer uma coisa. A lepra da vida do eu. O que era a lepra? Dizemos naturalmente que é o pecado. Sim, é o pecado. Mas o que é isto? Vamos dar uma olhada em Uzias e ver o que significava a lepra e o que ela indicava no caso de Uzias. É dito em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, é dito: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. E enquanto, esse é o versículo, né? Então, enquanto andou nos caminhos do Senhor, o Senhor o prosperou. Um homem abençoado do Senhor, andando na luz do Senhor e conhecedor do favor do Senhor, e junto com isto, aquela coisa arraigada que está no coração de todo homem, sempre pronta para se levantar e usurpar as próprias bênçãos de Deus para ele mesmo, para fazer um nome para si mesmo, posição para si mesmo, para atrair grandeza, glória, poder, influência e satisfação, para lhe dar reputação e posição. É isto. Então, o que é a lepra? O que é essa coisa que é uma abominação para Deus? E simplesmente a vida é simplesmente a vida egocêntrica que está em todos nós, que sempre se intromete nas coisas de Deus e busca transformá-las em crédito e vantagem pessoal. O Senhor abençoa e achamos que nos tornamos alguém no secreto do nosso coração, porque o Senhor abençoou. Esquecemos que as próprias bênçãos que recebemos vieram a nós pela graça e misericórdia de Deus. E secretamente começamos a pensar que deve haver algo em nós que nos faz merecedores delas. É a nossa capacidade, nossa inteligência, algo em nós mesmos. Será que não é assim? Passamos a falar sobre nossas bênçãos, nosso sucesso,
É aquela coisa lá no fundo, é o germe da lepra em todos nós, a vida do ego em suas variedades, em suas variadas formas que produz o orgulho. Mesmo o orgulho espiritual leva-nos, como Uzias, a interferir nas coisas santas, com nossa própria energia, força, afirmação e suficiência. Sim, a lepra é a raiz do ego, do egoísmo, a despeito de como se manifesta. Nele, no ego, que é outro ramo de coisas, as quais não temos tempo de examinar agora, jaz todo o perigo de bênção e prosperidade. Quão necessário é sermos crucificados no meio das nossas bênçãos. Quão necessário é que Deus assegure suas bênçãos sobre nós, revelando-nos constantemente a nós mesmos que tudo é pela graça, e se Deus nos tem dado algum tipo de bênção, algum tipo de sucesso ou de prosperidade, não é por haver algo em nós, aos seus olhos, a despeito do que os homens pensem. Seja o que for que pensamos ser diante dos homens, aos olhos de Deus, não somos melhores do que os leprosos. E o que importa não é como prosseguimos entre os homens, e sim como prosseguimos com Deus. Podemos até alcançar alguma posição importante neste mundo, mas a questão é se alcançamos ou não com Deus. Talvez isto não se aplique à maior parte de nós, porque não estamos bastante conscientes de termos recebido bênção e prosperidade e de possuirmos muito do que nos orgulhar. A maior parte de nós conhece o oposto: vazio e humilhação. Todavia, entremos no âmago da questão. Ali mesmo, no mais profundo, existe um desejo ardente em nós que pertence ao ego. Existe uma rebelião que é a rebelião da vida do ego. Uzias é apresentado aqui a fim de mostrar que esta é a coisa no povo e no profeta que torna impossível a Deus alcançar seu alvo. Ela tem que ser tratada e exposta. Não é algo que se possa passar por cima, precisa ser tirada para fora e temos que vê-la. Isso aconteceu no caso de Uzias. Veja bem essa história, se não é uma expressão do que estamos falando. Vamos tocar num outro ponto também. A realização do alvo do Senhor. O fruto da visão do Senhor. Algo que aconteceu com Isaías. Passo imediatamente a esse ponto que trata do Senhor atingir o alvo na qual o seu coração está, isto é, um povo, mesmo que seja uma décima ou um remanescente, um povo que atende o seu desejo do seu próprio coração e o satisfaz no pleno propósito da sua vontade. Então é isto que vamos pensar agora. A fim de que Deus alcance isto, deve haver aquela condição de ver e o que deve ser visto, que fará todo o resto, o Senhor. Ver o Senhor, como está claro neste texto, é ver a santidade. E quando vemos a santidade, vemos a lepra onde nunca teríamos suspeitado, seja em nós ou nos outros. Quando vemos o Senhor, vemos o real estado de coisas em nós e ao nosso redor, até mesmo no povo de Deus. Ver o Senhor é a necessidade, a fim de podermos estar no caminho que conduz aquele alvo em direção ao qual Deus avança. É dito: eu vi o Senhor, meus olhos viram.
E qual é o resultado disto? Uma revelação de nós mesmos, a nós mesmos e da condição espiritual ao nosso redor. Quando vemos o Senhor, nós clamamos: estou perdido. Se considerarmos essa palavra perdido, veremos que ela significa apenas isso: sou digno de morte. Esse é exatamente o significado da palavra hebraica. Digno de morte. Sou digno de morte. Você e eu veremos a necessidade da união com Cristo na morte. Se nossos olhos forem abertos para vermos o Senhor, para vermos que não existe nada mais para isso, é o único caminho. Não se trata apenas de palavras e ideias. O que desejo que vejamos é isto: que a obra do Espírito de Deus em nós, pela qual nossos olhos são abertos para vermos o Senhor, resultará no sentimento de que a única coisa que resta para nós é morrer e chegar ao fim. Faço uma pergunta: você já chegou a este ponto? Será que todos nós já chegamos a este ponto? Será que os crentes hoje em dia chegaram a este ponto? Deus está contente? Satanás, naturalmente, há de operar neste terreno, como tem feito com tantas pessoas, procurando levá-las a destruir tudo, a trabalhar sobre algo que o Espírito Santo de Deus está realizando e convertendo-a para seu próprio crédito e criando uma tragédia. Conservemos o nível espiritual e reconhecemos que o Senhor vai operar em nós para a sua própria glória e para possibilidades gloriosas, levando-nos ao lugar onde sentimos profunda e terrivelmente que a melhor coisa em nós deve morrer. Assim Deus conseguirá em nós uma concordância com sua própria mente sobre nós. Estou acabado. É isto que nós devemos pensar e é isto que Deus pensa a nosso respeito de nós mesmos. O Senhor poderia muito bem ter dito: e você está assim mesmo? Eu o sabia todo o tempo. Tenho tido dificuldade em fazer você conhecer isso. Você está acabado. Quando você chega a este lugar, então pode começar. Algo para Deus. Enquanto estivermos lá, interferindo todo o tempo, ocupando o lugar como Uzias, entrando no templo, na casa, no santuário, ocupados, ativos, nós, em nós mesmos, o que somos, enquanto enchemos o templo, o Senhor nada pode fazer. Ele diz: preste atenção, você vai ter que sair e terá que vir ao lugar onde você se apressará em sair de sua própria vontade por ver que você é um leproso. Isto foi dito a respeito de Uzias. É dito lá: até ele mesmo se deu pressa em sair. Pelo menos ele reconhece que esse não é um lugar para ele. Quando o Senhor nos leva a este lugar, estou acabado e não há lugar para mim, então Deus pode dar início ao lado positivo. Deus tem o caminho aberto. Esta visão é algo terrível, embora seja muitíssimo necessário, e o resultado é algo muitíssimo glorioso. Então veio o chamado. Após tudo isto que dissemos, nós ouvimos o chamado de Deus. A razão para a necessidade de tal experiência tem um objetivo. Vou acrescentar apenas uma coisa. Você vê quão necessário foi acontecer algo assim com Isaías? O que ele ia fazer? Pregar um grande avivamento? Ia sair e dizer ao povo: tudo está bem, o Senhor vai fazer grandes coisas, animem-se, pois um grande dia está para nascer? Será que foi isto? Era isso que Isaías ia fazer? Não. Vai e torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Esse não é um tipo de obra muito prazerosa? Qual é o seu significado?
O Senhor conhecia a condição do coração do povo. Ele sabia muito bem o que eles não iam querer ver em realidade. Se eles quisessem ver, eles tomariam atitudes completamente diferentes. Livrar-se-iam de todos os preconceitos, suspeitas e críticas e se empenhariam em perguntar. Mostrariam sinais de fome e anseio, entregar-se-iam à investigação e não seriam convencidos facilmente pelos julgamentos e críticas dos outros. Mas Deus sabia que em seus corações eles não queriam ver e não queriam ouvir coisa alguma do que se poderia dizer a eles, principalmente da parte de Deus. Mais tarde, esse profeta vai dizer: quem creu em nossa pregação? Lembra disto? Leia Isaías capítulo 53, versículo 1. O Senhor sabia, e o julgamento sempre vem de acordo com o coração do povo. Se você não quer, perderá a capacidade de querer. Eu vou repetir: se você não quer, perderá a capacidade de querer. Se o mundo não quer Deus, ele perderá a capacidade de querer. Será que não é isso que estamos vendo hoje? Se você não ver, perderá a capacidade de ver. Se você não quer ouvir, perderá a capacidade de ouvir. O julgamento é orgânico e não mecânico. Ele vem conforme a sua vida. Você semeia uma semente de inclinação ou rejeição e ceifará uma colheita de incapacidade. E um dos resultados de um ministério de revelação é manifestar a inclinação ou a rejeição das pessoas para o próprio julgamento delas. E você descobrirá que um ministério de revelação e vida apenas torna algumas pessoas mais endurecidas. O Senhor sabe disso. Prosseguir com um ministério desse tipo não é algo confortável. Você terá que ser uma pessoa crucificada para fazer isso. Não pode ter interesses pessoais. Se você busca reputação, popularidade, sucesso, seguidores, então é melhor não seguir este caminho. Não ver e não ter percepção dessas coisas. É melhor você colocar vendas nos olhos e ser um otimista incorrigível. Se você vai seguir o caminho do propósito do Senhor, de um povo que vai realmente responder ao seu propósito, ao propósito de Deus, certamente será um caminho aberto entre uma multidão que não quer esse tipo de caminho e vai lhe dizer que não deseja este caminho. Você irá segui-lo sozinho. Será que não é isso que nós temos hoje? Na maioria das religiões, das doutrinas, inclusive os evangélicos e até os que se dizem irmãos. Pode pensar que tem razão, mas o fato é que não estão famintos e desesperados a ponto de investigarem e informarem-se diretamente. Facilmente se desviam diante da sua menor crítica, posição e do seu ministério, e você tem que prosseguir com uns poucos, um punhado que quer avançar. É o preço da visão, o preço de se poder ver o Senhor e como Ele vê as coisas. Isaías tinha que ser um homem crucificado a fim de cumprir tal ministério. Se você e eu quisermos ocupar uma posição com Deus, temos de ser crucificados para aquilo que havia em Uzias. Um forte desejo pela posição, insatisfeito com o reinado, ele busca também o sacerdócio. Assim foi Uzias. Era mais do que isto. Insatisfeito com a bênção de Deus, deve ter também o lugar de Deus. Que contraste é isso? De um lado, o rei Uzias, e do outro, meus olhos viram o rei. Você pode seguir isso? É uma busca, é fora do comum. Mas é o caminho do desejo e propósito pleno do Senhor. É um caminho solitário e de alto preço. E o resultado é manifestar o que Deus vê no coração do seu povo.
a fim de fazer isto, cujo significado é que vamos sofrer por causa da nossa revelação, visão, pelo ver. Temos que pagar um alto preço por isso. Temos que estar bem crucificado e chegar ao lugar onde dizemos: bem, estou acabado, mereço a morte. Não há nada a fazer, senão que devo sair. O Senhor diz: está ótimo, é isso que eu quero, que você saia. Eu quis que Uzias saísse para que eu pudesse encher o templo. Uzias é o eu, é o homem como ele é. E Deus não ocupa sua casa com o homem. Ele deve enchê-la. Ele deve ficar na casa sozinho. Devemos ver ele. Devemos nos anular e deixar ele encher. Encher a casa, nos encher. E estarmos vazios de nós mesmos.